Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo com o tema intuição. O que é intuição para você? Vamos falar sobre intuição hoje, tá? Então, antes da gente começar aqui, vamos para um protocolo inicial, que é você lembrar se você está inscrito ou não. Chegou aqui agora, se inscreve, toca no sininho. Já está aqui, participa positivamente, coloca aqui seus comentários. Está sendo muito bacana ler o seu comentário aqui. As suas percepções, né? Obrigado pelos comentários carinhosos. Muitas pessoas relatam aqui que conseguiram romper alguns obstáculos, né? Evoluir em algum sentido. Eu fico muito feliz que o canal pode contribuir através desses conteúdos e dos convidados que estão aqui. Então, gratidão por você que está aqui, está sempre prestigiando, colocando palavras positivas. E a você que está chegando aí, coloca também quando que esse vídeo chegou até você, como é que você conheceu esse canal? Foi faz tempo? Você lembra o vídeo que você começou a assistir aqui o canal? Coloca aqui na descrição. Hoje nós vamos falar sobre intuição, né? Intuição é um tema que ele gera bastante assunto, muitas pessoas confundem o que é intuição, e há de se entender que pode-se haver uma confusão, sim, quando a gente está no nosso dia, no batidão, né? Mas muitas vezes você vai relatar aqui para mim que você já sentiu algo acontecer na tua vida e que muitas vezes você já sabia que aquilo ia acontecer, já tinha percebido que aquilo ia acontecer. Muita gente relata: "Olha, eu sabia que isso ia acontecer, já tinha uma percepção que isso ia acontecer. Eu tive uma intuição". Independente da linha religiosa. Às vezes pessoas céticas falam: "Olha, meu sexto sentido", não sabe nem muitas vezes o que significa, mas está falando, está percebendo, sentiu que tem algo a mais, é uma voz interior ali, que guiou, muitas vezes num momento que a pessoa tem um silêncio ali, aí vem um insight. E aí foi uma intuição. O que seria uma intuição? Seria uma inteligência da alma, seria, uma conexão que você tem. Independente do tempo, do espaço, vem ali um sopro de uma situação. E aqui a gente vai colocar pontos que para que haja uma lógica também nesse assunto. A intuição não pode ser confundida com ego, não pode ser confundida também com implicância. E muitas vezes a intuição não pode ser confundida com obsessão espiritual, porque tudo isso pode acontecer. Existem interferências também nessas linhas aí, tá? Mas, de uma forma ou de outra, a intuição é algo mais puro. Não é apenas um dom místico, não vamos nem falar dom, né? Que eu acho que nem cabe isso, né? Não é só um aspecto místico, mas é uma capacidade que pode ser cultivada, pode ser trabalhada e pode se apresentar em cada lar que existe na Terra. Alguns seres humanos têm essa capacidade ampliada, outros seres humanos não têm essa capacidade tão ampliada, mas pode-se trabalhar isso, tá? Pode-se entrar em contato com isso. Se a gente for fazer uma linha do tempo aí sobre o que é intuição, nós já temos essas raízes históricas dentro de algumas culturas, né? Por exemplo, quando Pitágoras falava que os números eram uma linguagem intuída do cosmos, tem uma referência do quê? Intuição, certo? Existe uma intuição de que algo vai acontecer e você respeita aquilo. Fez bem para você, fez bem para o todo. Isso é uma intuição, é uma conexão da tua alma. Quem tem uma intuição real e começa a entender o que é, sabe diferenciar uma intuição de uma invasão, né? Ou de uma implicância que você pode ter com alguma situação, com alguma pessoa. Não é predileção. Olha, eu não gosto de estar ali, eu não vou ali. Não é uma intuição, você só não gosta de estar naquele ambiente. Você não está intuindo que se você for ali,
pode ser que algo aconteça. Você já vai ter algo acontecendo se você for ali, porque você está incomodado. Então essa é a situação, é a sua particularidade, o seu campo que não vai bater com aquele campo. O Platão falava sobre a anamnese, né, que é uma recordação da alma. Então, é como se fosse uma memória, uma percepção que o mundo das ideias sopra. Um feeling que você tem ali em relação a isso. E o que seria do mundo se não houvessem processos intuitivos, né? Lógico que nem tudo nesse mundo foi criado por um processo intuitivo. Existe o processo de pesquisa, existe o processo de preparação, né? Existem processos que estão envolvidos ali que não são meramente intuitivos. Mas nós temos aí uma contribuição das pessoas que têm uma intuição boa, né? Por exemplo, dos sacerdotes, sacerdotisas, né? Que muitas vezes entravam num transe, numa outra percepção, e passavam mensagens intuitivas sobre algo. Vamos falar sobre ali o oráculo de Delfos, né? Que tinham conexões ali com divindades, com possibilidades, com épocas, né? Nós vamos falar também sobre processos que ligam estudos antigos, que muitas vezes é confundido terceiro olho, clarividência com intuição. Elas estão presentes dentro de uma conexão do seu chakra Ajna, Ajna, que é o terceiro olho, e é uma porta para uma percepção superior, mas são capacidades diferenciadas. A clarividência é o aspecto de você observar, receber imagens de algo que está presente no lugar, ou muitas vezes ter uma percepção real, plasmada com o que está acontecendo no momento de abertura. A intuição te traz informações e percepções de algo que pode estar por vir também, ou de algo que está se desenhando já num campo. Então é muito interessante a gente falar sobre isso, porque os processos intuitivos podem melhorar trajetórias, se forem bem equilibrados. Se você souber trabalhar as suas percepções, se você estiver se libertando de amarguras, né, e de situações que colocam para baixo, né. Quando você vai para um templo tibetano, por exemplo, um templo budista, um lugar onde monges, mestres, pessoas que estão ali voltadas para um silêncio, né? Elas treinam o quê? A capacidade do silêncio. Então elas estão treinando também uma capacidade de expansão, uma capacidade intuitiva, de visualização. Estão melhorando essa capacidade. Então, estamos trabalhando um processo que é interessante para o ser humano. Um processo de uma pessoa que sabe muito bem onde vai pisar, onde não vai pisar. É intuitivo, é magnético, é sensorial, está tudo envolvido. Por exemplo, se você pega as culturas xamânicas, existem certas plantas de poder que abrem um canal intuitivo. Não estou nem dizendo de enteógenos, não, tá? Existem certas plantas que melhoram o campo, como banhos, como até as medicinas, né, o rapé, ou até mesmo os chás que são consagrados devidamente, né. Nas tradições que eu faço parte não tem o uso de enteógenos, mas utilizo muito de banhos, de defumações, de consagrações que dentro daquele momento ajudam você a captar muita coisa, a ter retrocognições, a ter projeções também astrais, que são processos que ligam também a um aspecto de intuição. Bom, e aí a gente também não precisa dizer que isso é algo específico das linhas orientais ou das ordens fechadas. Vamos falar do cristianismo básico aí, né, vamos dizer, não é nem cristianismo, né, igreja. E também tem o esoterismo medieval,
da mesma época ali, se haviam combates ali. Mas, por exemplo, já ouviu falar de Teresa d'Ávila, né? Ela descrevia que ela tinha locuções interiores, que ela recebia algumas informações, processos intuitivos. Isso também poderia ser uma canalização? Também poderia. Você percebe que tem um blend? Sabe que tem uma intersecção? Então, o processo que você hoje está frente a frente, trata-se de silenciar a sua mente, entender quais são as organizações de informações que você tem e, de repente, vem um download ali. Opa, chegou um negócio muito forte, algo que te faz se sentir bem ou que te dá um certo pé atrás com algo. Respeite a sua intuição. Principalmente se ela vem assim, de uma forma que não tem algo sendo batido um martelo em cima. Porque às vezes você vai bater o martelo em cima de algo, então vai dar a impressão que aquilo é algo que você alimentou, né? Mas se você não está alimentando nada e de repente vem ali uma percepção, aquilo é um processo intuitivo. Quando a gente fala sobre místicos, né, alquimistas, Rosacruzes, gnósticos, existe uma ponte com uma transmissão de conhecimentos do eu superior. Processos intuitivos estão relacionados a isso. Por exemplo, Paracelso, ele era médico, ele era mago, ele era renascentista. Ele dizia que a intuição é a visão do corpo além do cérebro. Ou seja, vários gênios da humanidade tinham contato com essa percepção, cada um podia dar um nome. Sabia que o Leonardo da Vinci, que também foi considerado um gênio da humanidade, ele anotava no caderno dele que as invenções que ele, né, recebia ali, que ele colocava em prática, vinham muitas vezes de lampejos de visão interior e não dos cálculos da parte exata prevista. Ou seja, ele tinha um contato com uma capacidade extrafísica, metafísica. E aí ele transformava isso num processo que vinha para o plano material, né? Então, olha só como existe uma conexão entre espiritualidade, processos intuitivos, e material também. Porque muitas vezes uma intuição se materializa para que haja a implementação de algo na humanidade. E não vai só nesse campo. Se você for observar a intuição na psicologia, na ciência, também existem passagens, né? A gente pode falar do Jung aqui, por exemplo. Que o Jung era um cara que também tinha uma percepção diferenciada das coisas, né? Ele coloca como uma das funções da nossa psique. Então, isso pode se ampliar ou não, segundo a visão dele, em contato com esses arquétipos, que a gente já fez um vídeo falando sobre isso, né? Que são símbolos universais, símbolos que estão conectados com o todo. Então, a depender do tipo de prática que você vai estar entrando em conexão, você pode ter ali uma intuição aprimorada ou não. Você pode ter uma intuição ampliada ou não. Por exemplo, quando você tem uma percepção de algo, e daqui a pouco acontece. Outro dia vi até pessoal falando de um menininho que disse para a avó não sair na rua porque ia cair um raio. Fica aqui, vó. E a avó ia sair, ela ficou mais um tempo, caiu um raio. Ou seja, ele estava com uma percepção ampliada sobre o campo que estava se formando ali. E aí você pode colocar isso numa pesquisa moderna, né, foi o acaso isso? Pode se colocar como algo puramente como mero acaso. Mas existem alguns experimentos que envolvem também a
técnicas intuitivas, né, até utilizadas em instituições, na neurociência e tudo mais. Então, decisões intuitivas, muitas vezes que são tomadas, elas ativam partes do nosso cérebro, já foi falado sobre isso dentro da neurociência, né. Antes da consciência, né, do aspecto racional ser ativado, racional que todos nós temos, né. Agora, o ponto que a maioria das pessoas estão acostumadas e estão aqui também estudando é a intuição como um canal espiritual, né. Então, o médium em si já é um canalizador de mensagens. E esse canalizador de mensagens, muitas vezes vai passar por processos intuitivos no dia a dia, que não necessariamente são despertados, porque existe um mentor ao lado promovendo isso, mas porque a adequação do campo de um médium é diferenciada, com afloramentos diferenciados para que haja uma capacidade mediúnica, e aí vem o bônus da intuição, da própria percepção sobre as questões que estão ao redor. Existem muitos médiuns que passam a semana inteira sem muito afloramento e quando vão, né, na reunião espiritual, ali elas vão dar a passagem para uma entidade e elas vão fazer um trabalho. Existem médiuns que estão sempre em afloramento e perceptivos com seus processos, e muitos ainda precisam aterrar de uma forma mais ampla, né, com certos tipos de práticas, alimentos, e leituras, e desvirtuar muitas vezes do que está fazendo para poder ficar mais preso também ao material, para poder viver. Então essa intuição também precisa ser trabalhada para a pessoa não ficar o tempo todo captando tudo, né. Porque assim, nós temos o nosso instinto, que é ligado à nossa sobrevivência. Nós temos a nossa emoção, que pode ser confundida por uma impulsividade, que é o ponto que eu falei no começo. E a intuição, o que seria nesse bolo todo? Seria aquela vozinha serena, certeira e que muitas vezes está silenciosa ali, que se manifesta. Então a diferença de ter essa implicância, dessa impulsividade, é aquela voz. Não tem um livro chamado A Voz do Silêncio, na teosofia? Então, a voz do silêncio, olha só, é diferente ouvir que existe uma voz, né, mas é aquele aspecto que está silenciado que de repente se aflora e vem, num momento que você às vezes não está esperando. Então os guias espirituais, junto à conexão com o todo, com o eu superior, podem promover também um processo desse tipo, junto à canalização. Ou seja, a pessoa captou algo e aí, nesse momento, com a ajuda de um guia espiritual, ela pode canalizar algo que esteja no campo de alguma situação, de uma pessoa, né. E aí a gente tem um blend, mediunidade, processos, intuitivos. No espiritismo, muitas vezes fala que a inspiração de bons espíritos chegaram ali, né. Sim, é uma inspiração. Se encontrou um campo favorável, dá liga ali, e você vai ter ali um momento que uma mensagem pode ser passada e que pode servir para alguém, que pode também ajudar numa situação que esteja em andamento, né. E aí você vê às vezes na Umbanda, né, e em outros lugares, as pessoas relatando qual foi o seu primeiro sinal de sensibilidade e tal. "Ah, eu tinha muita intuição. Às vezes eu pensava numa coisa e achava que era da minha mente, mas aí acontecia". Muitas vezes o médium iniciante, ele vai buscar uma ajuda, um amparo, um suporte, porque aconteceu algo do tipo. Então, se é o seu caso, está acontecendo nesse sentido, e você está numa caminhada solitária, né, saiba que você não está sozinho, não está sozinha, existem outras pessoas que percebem, que sentem e que captam, e que foram se lapidando ao longo de todas as épocas. Você pode ter essa dádiva de encontrar pessoas que são proporcionais àquilo que você vive. Então é interessante, né, porque
Isso não liga a uma religião específica, mas a várias vertentes espiritualistas e tudo mais, né. Quando você vai falar já também nos processos que envolvem a Índia, ali é trabalhado de uma forma intensa tudo isso, né. Prajna, um processo intuitivo que liga a uma sabedoria que sai apenas do raciocínio lógico. Então pode-se dizer que um matemático, um físico, um cientista, ele pode ter um processo de intuição? Pode, mas ele não pode admitir muitas vezes que teve, porque ele precisa sempre colocar as coisas nos papéis e rever. Mas ele pode ter. Uma pessoa que é puramente exata pode ter um processo intuitivo para ela. E muitas vezes ela não vai nem perceber, porque é uma pessoa que é puramente racional, né? E aí a gente falou sobre símbolos que unem tudo isso. O terceiro olho, tá ligado? A um arquétipo, a um símbolo, que também é uma visão além do alcance, que também está ligado a um trabalho intuitivo. Quando a gente vai ter conexão com divindades, né, ou então com linhas espirituais, você também está, né, plugando o seu cabo USB numa força, numa egrégora, num poder superior que traz um mistério. Por exemplo, Atena, né, a deusa Atena. Ela tem ali um envoltório que é relacionado o quê? Sabedoria, né? Proteção dos aspectos intuitivos. Você pode também relacionar com Minerva, eu sempre faço a ponte, mitologia grega, mitologia romana. Mas é uma intuição no cerne da questão. Não é achismo, é uma intuição, digamos que estratégica, né? Voltada para a fonte da intuição. Quando nós estamos dentro de um trabalho magístico, nós temos as forças da natureza. As forças da natureza. Por exemplo, tem muitos processos que vão ser feitos na energia do Sol. O Ivanhoe fala muito sobre o Sol. Mas tem muitos rituais que são feitos na energia lunar. E a energia lunar representa processos intuitivos, questões inconscientes, a sensibilidade que pode haver. Então, isso aliado a plantas, a alguns cristais, a algumas consagrações, podem promover um processo de afloramento intuitivo. Existe uma ave que se chama corvo, né? Em vários lugares a gente observa que o corvo está presente como um elemento simbólico. Se você for ver uma tradição xamânica, uma tradição nórdica, ele é um mensageiro que vai além do tempo, né? Ou seja, ele rompe uma certa barreira e até mesmo pode estar numa dimensão diferenciada dentro de algum processo. Então, nós temos ali um processo também ligado a percepções e intuições, né? Aí me diz o seguinte, olha, mas o que é um sonho premonitório? Tem a ver com a intuição? Tem uma ligação, premonição, né? Sonho, intuição, captando o campo e de repente algo aconteceu. O tal do déjà vu também, né, que as pessoas falam, tem uma ligação com esse campo aqui, ó, né? Por exemplo, o José no Egito, né, é muito conhecido por ter tido os sonhos premonitórios, que daí o fez ter ali uma evolução dentro do Egito, ter uma credibilidade, por quê? Porque ele captava o que estava ali. Mas na Bíblia está descrito isso, mas se você for ver em outros povos, existe sempre a conexão com os sonhos, com as premonições. No xamanismo tem muito isso, e daí faz um blend com a projeção astral. Na Grécia, no Egito, tem intersecção com todas essas culturas. Agora você pode me perguntar, né? Tá, mas e aí? Como é que eu posso saber? Como é que eu posso melhorar a minha intuição? Como eu disse, existem várias questões que você pode aplicar na sua vida. Mas, por exemplo, o silêncio.
Quanto do seu dia que você permite um silêncio? Eu não estou dizendo um silêncio de não falar nada, porque às vezes a gente não fala nada, mas a mente está rodando, você está ouvindo várias coisas, você está numa agitação, está preocupado. Estou dizendo um silêncio para você ir para um canto, e treinar a sua escuta interior. Você faz isso? Você já se deu a oportunidade de fazer isso? E eu falo porque às vezes a gente está numa frequência do dia a dia, que é contas para pagar, que são compromissos, que são familiares, que são as coisas que acontecem, que você, eu, qualquer pessoa não se dá o direito de parar 10 minutos para ficar em silêncio, para escutar aquela voz interior, para reorganizar, ou simplesmente para respirar, sabe? Não tem, às vezes, esse tempo. Então, vamos começar com isso? Vamos começar com 10 minutos de silêncio por dia, para você treinar essa escuta interior. Não precisa ser silêncio total. Você pode colocar uma frequência, uma música, mas você vai silenciar, entendeu? Você vai ter essa conexão com o seu íntimo, né? Isso proporciona que você ative melhor esse chakra frontal, né? Você pode visualizar símbolos aqui, ou uma bola de luz, né? Trabalhando esse chakra. Sempre entre as sobrancelhas aqui. Depois no final vou passar uma possibilidade de exercício que se você tiver interesse em melhorar a sua intuição, você vai poder verificar como é que funciona, tá? A prática de você, muitas vezes, responder sim ou não para alguma coisa, sabe? Você ter um processo mais intuitivo. Não ficar, eu acho que talvez se, não sei, de repente só sentir se vem um sim ou se vem um não, sabe? Você tem uma pergunta que está batendo na sua cabeça. Você pode levar aquilo para o seu dia, pode te pesar, pode até você jogar para o chakra cardíaco, né, em vez de colocar aqui no chakra Ajna. Faz o seu silêncio, vê se vem um sim ou um não para aquilo. É um exercício que você pode fazer. Anota, reflete sobre aquilo. Tira aquele peso da decisão com ansiedade. Esse é o momento que você pode exercitar o seu processo intuitivo, né? Algo que ajuda bastante também. Muitas vezes você pode ter tido um sonho, você pode ter tido uma projeção astral, você pode ter tido alguma imagem durante a sua noite, e você dá aquela acordada, naquele momento você lembra. Se você não anota, você vai perder aquilo ao longo do dia, a não ser que a experiência tenha sido muito forte, que às vezes até a espiritualidade deixa ali marcado para você não esquecer. Mas regra em geral, se você tem essa certa dificuldade, procura ter um caderno e vai anotando quais foram suas percepções durante o sono. Que tipo de sonho, que tipo de insight, que tipo de sinal do dia a dia estava presente ali naquela experiência. Anota. E aí no outro dia anota. Às vezes vem um complemento daquela experiência. E você vai tendo ali um diário sobre isso para você poder ter a sua própria linha de estudo, o seu próprio insight interior sobre isso. Óbvio que contato com a natureza sempre é bom também, né? Vai para um parque, vai para um lugar mais silencioso, onde tem mata, onde você possa ouvir os pássaros cantando, de repente uma cachoeira, ou perto do mar ali, né? Tudo isso pode ajudar no seu processo intuitivo, porque você está se conectando com pontos de força onde existem egrégoras, tronos, uma espiritualidade que faz parte daquilo tudo. Então você vai ter, obviamente, um benefício. Claro, se você estiver voltando a sua atenção, o seu foco para isso. Não adianta você ir para a praia, colocar o som no último volume, né? Tá no meio ali de um auê, bebendo, fazendo bagunça, não vai ser nesse momento que você vai ativar o seu processo intuitivo. Eu estou te falando para você ir com seriedade para um lugar que é dentro de um ponto de força sagrado, saudar as presenças que estão ali espirituais, ter respeito com tudo que está ali, para você poder aflorar
esse contato com a natureza. Muitas vezes você vai ter um cristal, né, por exemplo, uma ametista, né, que ajuda a ter uma expansão da sua capacidade interior, plenamente consagrada. Num local da tua casa onde você quer fazer uma meditação, você pode consagrar ela, colocar boas palavras ali, né. Tem aquela lápis lazuli também, que é muito boa, para que você tenha uma conexão com sabedorias ancestrais. Então existem vários elementos externos que podem ajudar, aromas, por exemplo, um aroma de lavanda, um aroma de alecrim, que pode auxiliar suas capacidades intuitivas, direcionadoras, né. E há um treino para isso, você não precisa ter isso como uma capacidade inata, embora existam várias pessoas que tenham o processo da projeção astral de forma natural e depois disso vão começar a estudar. Foi o meu caso, na adolescência eu comecei a ter essas experiências e não havia estudado ainda sobre isso. Fui estudar por ter apresentado esse fenômeno. E aí, depois disso, eu comecei a me aprofundar mais e viver mais a espiritualidade. Existem pessoas que também se interessam pelo assunto, mas ainda não conseguem trazer uma experiência de forma consciente. Então, buscam estudar e ter técnicas para se aprimorar nisso, e quem tem as experiências também é muito importante se ter o estudo e aprimorar com técnicas para que você possa ter maior clareza sempre e percepções espirituais sempre. Então, o que grandes mentalidades da humanidade têm em comum? Muitas delas relataram processos intuitivos. Muitas delas, dentro das suas capacidades que foram colocadas para a humanidade, relataram que tiveram um grande insight, uma ideia que surgiu do nada. E essa pessoa alimentou essa ideia, foi colocando em prática e realizou uma grande mudança. Então é tudo uma questão de treino também, é uma questão de você estar disposto a treinar uma capacidade. Quando você faz uma meditação, tem gente que fala que não consegue fazer meditação. Por quê? Porque essa pessoa parou 5 minutos, não conseguiu e fala que a mente está trabalhando muito. Ela não testa o segundo dia, ela não se coloca à disposição de fazer um segundo dia, um terceiro dia, um quarto dia. Algo super simples. Você pega uma criança de 5 anos e matricula na escola de artes marciais, um judô. A primeira aula que ela fizer, ela não vai saber nada. Você pega essa criança que perpetuou com 4 anos e quando ela tiver 12 anos, ela já vai estar bem avançada ali. Quem dirá quando tiver adulta? Se mantiver treinando, se aperfeiçoando. A mesma coisa quando você vai dirigir um carro pela primeira vez, é um desespero, não é? Você não sabe onde pôr o pé, onde pôr a mão, onde olhar. Depois de alguns anos, você já pega o seu carro e você chega nos lugares de forma automática. Muitas vezes você desliga no caminho ali, vamos dizer, entre aspas, e só seguiu ali o piloto automático. Não tem mais o que você se desesperar em relação àquilo. E a mesma coisa com o processo intuir, né. Esses flashes que você vai tendo, se forem anotados, se forem trabalhados com exercícios poderosos, e se você mantiver uma pureza dentro das suas atitudes, né, isso pode ser algo super positivo. Nós temos pessoas, dentro da história da humanidade, que tinham tudo isso e acabaram pendendo para um lado controlador, né. E de uma forma ou de outra essas capacidades vão ficando mais bloqueadas quando uma pessoa também tem o processo intuitivo e não aplica para uma situação que vai canalizar para algo proveitoso. Vai se perdendo e isso daí vai se tornando o quê? Ligação com forças que não são voltadas para o bom proveito de algo. Então tudo precisa ter um equilíbrio, tudo precisa ter uma saúde física envolvida também. A sua saúde física é importante, mental, energética, espiritual, né. Intuir é ouvir o todo. O todo que está em tudo está se comunicando o tempo todo com cada um de nós.
Quais são as informações que nós estamos absorvendo? Quais são as informações que nós estamos permitindo que cheguem e que sejam concretizadas? Pratique diariamente pequenos momentos de silêncio, pequenos momentos de confiança nesse ser que você todos os dias precisa conviver. E aí você começa a ter uma possibilidade de abertura. E essa abertura é degrau após degrau, né? Você vai tendo degrau após degrau. Não adianta querer enxergar o último degrau de uma escada se você nem subiu o primeiro. São convites que você mesmo faz, né, para você, para sua vida, para sua trajetória, para sua realidade. A intuição muitas vezes é algo que está envolvido num arquétipo. Está envolvido num arquétipo, ela está dentro de uma força superior. Ela passa por diversos filtros até chegar na sua realidade. E aí, quando chega, é um momento de consagrar, não é um momento de julgar, não é um momento de ter nenhum aspecto negativo ali puxando alguém para baixo. Muitas vezes uma intuição é colocada numa rede social com um aspecto alarmante, né? E essa intuição que alguém teve não tem a solução envolvida. Então, muitas vezes, se há uma intuição de que algo pode acontecer, mas não se tem o lugar, a hora e você não pode evitar, é melhor não falar, tá? Ouve, fazer o quê? E muitas vezes se aconteceu, pode-se querer até os créditos sobre isso, não houve nenhum benefício nisso. Agora, uma intuição sobre uma situação que melhora algo, sobre um caminho que se deve seguir, sobre algo que se deve parar de fazer, algo que se pode iniciar, isso é ótimo, sempre vai ser ótimo, algo que pode contribuir com alguma trajetória. Se pode contribuir, que bom. Isso habita cada um de nós de uma forma inteligente, salutar, une o espiritual e o material, promove reflexões e estudos, né? Então sempre é interessante trabalhar o teu silêncio, trabalhar aquela conversa interior. Eu não sei qual que é a tua linha espiritual, a qual você hoje está seguindo com maior frequência, mas todas podem auxiliar dentro de um processo de melhoria da sua intuição. Trabalhar o chakra frontal não é abrir o terceiro olho, não é expandir totalmente a consciência, não é ter um samadhi. Você pode trabalhar o seu chakra frontal para que ele possa ter uma expansão. Você pode pulsar luz nele para melhorar o teu campo, tuas percepções, para você ter mais clareza mental. A clareza mental ajuda a tomarmos decisões. Então sempre é bom trabalhar. Assim como é bom trabalhar o laríngeo, como é bom trabalhar o cardíaco e os outros chakras para outros objetivos que podem ser aliados a uma causa. Então, é super importante que a gente esteja sempre em sintonia com isso. Qual é a tua sintonia de hoje? Como é que você veio parar nesse vídeo, né? Será que foi uma intuição que você teve para estudar sobre esse assunto? Ou esse vídeo chegou até você porque você se abriu a ver outros vídeos e o algoritmo entende que é bom? Não deixa de ser um processo de atração, né? Não deixa de ser algo que em um primeiro momento apareceu na tua mente, você se conectou e acaba recebendo mais disso. Perfeito. Alguns banhos de ervas são interessantes para melhorar esse processo de captação, né? Não é o banho que vai fazer isso, mas vai ajudar o teu campo a ficar mais favorável. Por exemplo, o banho de rosas brancas, ele sempre é colocado em várias tradições como um banho de purificação, né? De pegar as rosas, macerar essas rosas, deixar elas descansando um tempo, pode firmar uma vela branca, realizar suas orações, colocar boas palavras, conectar com as forças do universo, as forças do todo que está em tudo, há uma linha específica de atuação. E aí você vai coar, vai jogar esse banho
Pode ser da cabeça para baixo, eu não sei qual que é a tua tradição, eu normalmente faço da cabeça para baixo, principalmente com rosas brancas. Ajuda um processo de clareza mental, do teu campo estar melhorado, assim como o anis estrelado também, tanto o aroma quanto o banho que pode ser realizado também ali através da infusão, melhora a sua capacidade intuitiva, melhora a sensibilidade e percepção de alguns aspectos. É até recomendado, né, para alguns médiums iniciantes, utilizar esse banho antes de trabalhos espirituais, para que haja ali um favorecimento dessas energias e uma facilitação da aproximação de um mentor junto àquele médium para que um trabalho efetivo seja realizado. E lógico, você gosta de fazer orações? Então realize. Isso te conecta com algo sagrado? Ótimo. Existem pessoas que não fazem oração e que se conectam com algo sagrado. Por quê? Porque verbalizam de outra forma coisas positivas. Porque mantralizam, porque trabalham a energia bioenergeticamente. E está tudo certo. São várias possibilidades de conexão. Trabalhar as energias é uma forma também de estar em contato com a mesma frequência de uma oração, de um mantra, de uma boa ação, de um sopro divino. Tudo isso faz muito sentido para você hoje? Então, observe e continue aplicando na sua trajetória. Ponto interessantíssimo. A partir de hoje, a conversa que você tem junto ao seu próprio ser pode se potencializar. Respeite esse ser que você todos os dias olha no espelho, ou que você convive, porque dentro dessa realidade que você habita hoje, existe a possibilidade de você estar conectado com amplas possibilidades. Respeite isso, respeite o seu ser, respeite o próximo, tenha o seu aprimoramento, que esses processos eles vão se aflorando de uma forma eficaz dia após dia. Eu vou deixar uma possibilidade aqui na descrição, um vídeo explicativo, para você ativar uma técnica que ajuda muito nos processos intuitivos, com alguns símbolos sagrados, que eu vou colocar um outro vídeo aqui na descrição para que você possa acessar se tiver interesse e estar fazendo todos os dias, né? Participando, colocando em prática, que vai auxiliar muito nas capacidades intuitivas de uma forma leve, de uma forma a qual você consiga desenvolver isso naturalmente. Você já acompanha então aqui o canal? Deixe o seu like, inscreva-se, compartilhe com o maior número de pessoas. Tem outros vídeos aqui de outras exposições com outros temas que eu sempre procuro colocar aqui semanalmente para você que está buscando uma lapidação na sua trajetória. Então, existem outras possibilidades, outras exposições para você assistir. Procure aqui no canal, vou criar uma playlist só com os meus conteúdos e tem também os podcasts com convidados com temas que são super interessantes e que podem contribuir também nessa sua trajetória evolutiva. Sempre coloca isso num filtro, tá? Bom senso, o filtro da ética, do respeito, daquilo que faz sentido para você, daquilo que contribui com a tua trajetória, porque assim você consegue entender se serve ou não. Pode ser que tenha algo muito positivo para alguém que para você não faça sentido e vice-versa. O que importa é se sentir bem, fazer o bem e expandir as suas capacidades para ampliar possibilidades com o todo. Maravilha, meu Instagram é @farhelmolina, Fahrel Molina. E é isso aí, pessoal. Gratidão por você estar aqui. Eu vou ler os comentários que vocês costumam colocar. Eles podem ter ali alguma pergunta interessante que pode ser o alvo de um próximo estudo, para que você tenha a sua pergunta respondida. Então, se tiver alguma questão que você tenha em mente, coloque aqui, que se for algo que tenha relação com alguma próxima explicação, eu colocarei com muita satisfação para sanar a dúvida se for do meu alcance. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo conteúdo. Até lá!